Bom, temos o grande prazer de ter aqui o Luiz Roberto Demarco, que é um CEO que começou a ser CEO com 31 anos, uma inspiração muito grande para o nosso público aqui do Quero Ser CEO, viu, Demarco? E a tua experiência é fantástica, você tem muito a dizer para nós. Nós falamos um pouco da tua trajetória profissional, mas eu queria que você falasse um pouco agora dos teus negócios atuais. Quer dizer, o grupo Next Capital, o que você faz? Quais são os business, como é que você se ocupa, como é que é o teu dia a dia como CEO, porque isso certamente o pessoal que quer ser CEO vai entender um pouco melhor como é que funciona isso, né? Fala um pouco para a gente aí nesse tema. Bom, o Grupo Next foi a primeira incubadora de internet do Brasil, Marcelo. Em 1999, a gente avaliou centenas de negócios, investimos em alguns, e hoje, por exemplo, o maior negócio que está debaixo do grupo, que na verdade eu divido meu tempo entre a operação das empresas, né, administração da operação das empresas e novas oportunidades que surgem a todo dia. Então, eu estou sempre conversando com gente nova, olhando tecnologias novas, etc. e tal. Mas, basicamente, essa é a minha divisão de trabalho e é como uma empresa, vamos dizer, que está, na verdade, focada em tecnologia, em startups, né? A gente tem um tipo de liberdade de operação muito maior do que uma empresa extremamente estruturada, né? Então, aquela história que a gente falou ali da trilha ou do trilho, nós estamos muito na trilha. A gente vai atrás e transforma ideias de outras pessoas, de empreendedores, para que eles, de uma forma mais estruturada, possam seguir o caminho do sucesso como empresa. Mas, por exemplo, só para você ter uma ideia, a nossa maior empresa hoje é a Orbium, que é uma empresa de CRM, que é Customer Relationship Management, que é uma coisa interessante, porque toda empresa de futuro, você que é CEO, por exemplo, tem que olhar para CRM. Claro. Por quê? Porque você conhecer bem o seu cliente é fundamental nos dias de hoje. Hoje em dia, por exemplo, a gente está submetido a uma tempestade de informações que você não presta atenção em nada. O cliente não presta atenção. Ele recebe WhatsApp, Facebook, televisão, e-mail. Bombardeio, Um bombardeio de ofertas. E o que, por exemplo, a Orbium é uma empresa hoje que ela é a líder de CRM no Brasil em número de clientes, competindo com multinacionais espetaculares como a Oracle, etc. e tal, Salesforce, etc. E o foco que a gente tem é como que a gente consegue fazer o preditivo do comportamento do cliente. Ou seja, por exemplo, vou dar um exemplo aqui na indústria automobilística, que você tem uma experiência muito grande. Por exemplo, quantas vezes você aí, ou você, Marcel, recebeu um comunicado que você tinha uma oferta de um pneu ou de uma peça para trocar no seu carro, exatamente na hora que você, eu preciso trocar o pneu. Está na hora. Naquela hora. Quase nunca. Quase nunca. E é isso que faz um CRM bem implementado. Um CRM bem implementado, ele através de workflows, de tecnologia, etc. Ele vai identificar o seguinte, olha, essa pessoa aqui, pela idade dela, etc., ela precisa desse remédio. Então, mas aí a pessoa recebe aquela oferta e fala, como é que você sabia que eu estava querendo aquele remédio, eu precisava trocar um pneu, etc. e tal. Então, hoje a minha principal atividade está em organizar essas empresas, junto com um monte de empreendedores que não são tão estruturados. Como gestores, mas são técnicos bons. Né? Porque a Next, por exemplo, o que a gente provê para as empresas, a gente provê toda a estrutura financeira, toda a estrutura legal, administrativa, etc., e deixa praticamente as empresas correrem com dois pontos principais: o empreendimento, a área comercial e a parte técnica. Quer dizer, praticamente produto. Eles vêm com aquele negócio de produto. E a outra coisa é ficar olhando novas oportunidades que surgem e até mesmo oportunidades de transação, de compra. A Orbium, por exemplo, já comprou uma outra empresa, a gente já teve a oportunidade de vender empresas, a gente é procurado por investidores, por parceiros, para fazer sinergias ou mesmo proposições de equity exchange, esse tipo de coisa.
Agora, viu, Demarco, na Orbium, que eu conheço bem, o CRM, o que está as novidades de tecnologia? Quer dizer, o sujeito que é CCO, que é de outra área, o pessoal de marketing talvez conheça bem isso, mas o sujeito da fábrica, da logística, mesmo de finanças e tal, que vai crescer ao longo do tempo e que precisa ter, nós estamos falando muito nisso aqui no Quero Ser CEO, satisfação do cliente é a base de tudo, né? Isso. É a base de tudo. Nós temos várias discussões sobre esse assunto, exemplos, etc. E o CRM está vindo com muita tecnologia e colocando em outro patamar a relação com o cliente, né? Quais são as novidades? O que é o que está acontecendo nessa área que é interessante o senhor saber? Duas coisas fundamentais. Duas coisas fundamentais que a gente está fortemente envolvido, que são as plataformas mobile, porque hoje você, por exemplo, a perspectiva do ano que vem, você ter 200 milhões de brasileiros com smartphones. Não é uma coisa mais de elite, etc. 200 milhões de brasileiros. Então, nós, por exemplo, na Orbium, nós estamos fazendo a agência digital do Bradesco, por exemplo. É fundamental que você tenha um banco dentro do seu celular. Então, nós estamos fazendo isso. E a outra coisa fundamental é inteligência artificial. Quer dizer, hoje, cada vez mais, nós estamos dedicando esforços para que os atendimentos, o contato com o cliente tenha o elemento humano, mas tenha uma inteligência agregada. Quer dizer, hoje, por exemplo, a Orbium tem uma integração com o Watson da IBM, só para dar um exemplo de um grande sistema de inteligência artificial que faz com que você substitua, você não necessite de ter, por exemplo, aquelas plataformas de relacionamento com o cliente que necessitavam de call centers aí com 90, 140 mil pessoas. Isso é uma das coisas importantes que vai ter dentro da tecnologia, a desintermediação. É uma mega tendência. E é uma mega tendência, e não é que você fala, então a tecnologia gera desemprego? Não, ela gera transformação de onde as pessoas estão alocadas. Você, na época da Revolução Industrial, você tinha aquele filme do Charlie Chaplin batendo teclinha, aquilo foi substituído pelos robôs que hoje constroem os carros da Ford, etc. Da mesma forma, o emprego de um atendente de call center, por exemplo, está se transformando para alguém mais especializado e aquele contato básico sendo feito por máquinas robotizadas cada vez mais. Então, a inteligência artificial vai permitir que você, então, quer dizer, tenha mais velocidade, né, mais precisão, e menos custo. E menos custo. Muito menos custo. Capacidade de ampliação. Você imagine, por exemplo, hoje, para você ter uma ideia, mais de 90% dos atendimentos do Bradesco já estão sendo feitos com inteligência artificial. Aonde eles já testaram. Eles ainda não implementaram em todas as áreas. Mas mais de 90% de resposta naquilo que eles já estão utilizando inteligência artificial sem precisar do fator humano. Isso é muito importante. Você acaba resolvendo o problema do cliente e não necessitando envolver tanta gente que você pode alocar para uma área de melhor produtividade. Demarco, outro dia a gente falou aqui sobre a questão do dono, né? Da atitude de dono, como recomendação para todo mundo que quer ser CEO. E eu mencionei o seguinte, quer dizer, o dono gosta muito de cliente. Sem dúvida. Sabe que o cliente que paga as contas, né? Que faz tudo. O dono gosta de produto, né? Gosta de produto, de serviço, e o dono não gosta de desperdício, né? É isso mesmo? Que no teu dia a dia, como é que são esses termos ou o que mais? Não, isso tudo que você falou é básico. Agora, é muito importante, e dentro da Nex, eu sempre estimulo até os mais jovens, entra um estagiário ali. Pra você ter uma ideia, nós já tivemos um estagiário presidente de uma empresa nossa, chamava-se Terça de Resultados, fazia eventos de tecnologia e era um estagiário. Era um estagiário. Só que ele era um estagiário com atitude de dono. E o que é essa atitude de dono que eu estimulo muito todos na empresa? É aquele profissional que tenta, primeiro, fazer o seguinte, ele olha para a atividade que ele tem e ele fala o seguinte: tudo aquilo que ele está fazendo está dentro da responsabilidade dele. Não é questão. É meu. É meu. É meu. É meu. Ele não tem aquela história, por exemplo, a atitude de dono. A atitude de dono não é aquela história assim, não, contabilidade, chama um advogado, chama o contador, chama um advogado. Não, até uma das coisas que eu aprendi no almoço, eu acredito que você estava com o doutor Olavo Setúbal. Já falei, mas quero que você responda. Não, que ele falou o seguinte, ó,
duas coisas fundamentais que o presidente tem que ter. Tem que entender de contabilidade e entender de direito. Claro. E eu acho que a atitude de dono é uma coisa fundamental que, por exemplo, eu leio todos os contratos que tem na minha empresa, eu leio. E algumas notas fiscais. Não dá para olhar todas as notas fiscais, mas é importante o CEO e o dono entender o que está acontecendo na operação. Sempre, sempre. Staple yourself to an order. Saiba como é que vai fazer o processo de venda e entender os seus contratos. Um advogado, um bom advogado, ele vai te dar um parecer, mas você é o dono da sua empresa. Isso é atitude de dono. Eu sempre gosto de dar como exemplo das coisas mais simples. Por exemplo, às vezes eu abro a porta do meu escritório, estou andando pelo corredor e tem um papelzinho caído no chão. Que alguém caiu lá. E eu vou lá e pego. O dono pega. Papelzinho. O dono pega. Não chama a faxina, liga lá para a dona Marieta para vir limpar. Não, o dono pega o papelzinho no chão. Isso. E atitude de dono é isso aí. É isso. O tempo todo. A outra coisa que é atitude de dono importante é o seguinte, dono é 24/7. Se alguém precisar de mim nos meus clientes, ou algum funcionário, etc e tal, não é que você trabalha 24/7, etc, mas você está disponível 24/7. Você não está preocupado se alguém precisou de alguma coisa, te ligou às 3 da manhã, estamos aí. Porque a empresa está 24/7. É isso que faz uma empresa built to last, né? Feita para durar. Ela está o tempo todo dinâmica, rodando. pujante. Dinâmica, o tempo todo. Exatamente. Excelente. Vamos falar em seguida sobre outros assuntos importantes que o Luiz Roberto Demarco pode inspirar muitas pessoas que querem ser CEO.